O que é o Evangelho? Bom, essa é uma pergunta que requer uma resposta de pelo menos aí um bom tempo de horas, né? Uma imersão aí sobre o assunto. Mas eu gostaria de, em poucas palavras, mas não sendo raso, mas de uma maneira profunda também e objetiva, falar para vocês o que é o Evangelho. Bom, a palavra Evangelho vem do grego que significa boas novas ou boa notícia. Paulo usa muitas vezes a palavra evangelho, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 2, ele fala que ele pregava o evangelho da incircuncisão. Por quê? Porque ele foi enviado aos gentios que eram incircuncisos. Então ele chamava de evangelho da incircuncisão. O evangelho que Pedro pregava, ou seja, como Pedro foi enviado aos da circuncisão, aos judeus, ele então chamava o evangelho que Pedro pregava de evangelho da circuncisão. Os dois são evangelhos. Por quê? Porque eles estão falando sobre uma boa notícia, sobre uma boa nova. E essa boa nova é Cristo. Bom, o texto de Gálatas, no capítulo 3, verso 9, ali vai dizer que, no verso 8, perdão, vai dizer que Deus primeiro anunciou o evangelho a Abraão. Deus pregou primeiramente o evangelho a Abraão. Bom, Deus chegou para Abraão e disse bem assim: Olha, Abraão, eu vou falar para você a respeito de Cristo hoje de maneira direta? Não. Ele pregou o evangelho para Abraão de que maneira? O texto de Gálatas 3:8 vai dizer que Deus disse a Abraão que nele, através dele, seria bendita todas as nações da terra. Esse era o evangelho. Como que todas as nações da terra seriam benditas através de Abraão? Por quê? Porque Deus também fez uma promessa para Abraão de um herdeiro, de uma semente que viria de Abraão. Essa semente iria então herdar a terra. Então, esse evangelho que Deus anuncia a Abraão, ele diz respeito a um descendente, descendente, a herdaram a terra, ou seja, Romanos 4:13 diz que Deus prometeu que Abraão ia herdar o mundo, ou seja, Abraão ia ser herdeiro do mundo. Esse descendente, que alguns pensam que é Isaac, logo nós vamos ver no Novo Testamento, em Gálatas, que esse descendente, na verdade, é Cristo. Então Deus estava anunciando Cristo para Abraão, mas de uma forma misteriosa, não tão clara. E ele seria, através desse descendente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, o evangelho é uma pessoa, fala de uma pessoa que reinará. Por quê? Porque essa pessoa tem que herdar a terra, tem que reinar. E isso significa que Cristo é o único que vai cumprir o propósito que Deus planejou e o evangelho que Deus anunciou a Abraão. Ou seja, todas as famílias da terra serão abençoadas em Cristo. Aqueles que creem em Cristo serão abençoados. Aqueles que a receberem Cristo, aceitarem Cristo no seu reino milenar, por exemplo, serão abençoados também. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através desse descendente. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24, diz assim: e que o fim é esse. Então, o fim é esse. Quando o filho tiver entregue o reino ao pai, e tiver derrotado todo o domínio e toda a autoridade maligna, tudo, e dos homens também, dos reinos dos homens, quando ele tiver destruído toda essa autoridade, ele vai entregar o reino ao Pai. Este é o fim. O evangelho, ele é um evangelho eterno, como diz em Apocalipse 14, verso 6. Por quê? Porque desde a eternidade, de certa forma, Deus já estava prometendo Cristo. Deus já estava prevendo e anunciando Cristo. Em alguns textos, que eu não vou citar agora, por questão de objetividade, mas desde a eternidade. O propósito de Deus sempre foi fazer converger em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Isso está escrito em Efésios 1:10. E o propósito dele é fazer convergir em Cristo. Então, resumidamente o evangelho é um reino que vai dominar o mundo e abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque toda a terra foi amaldiçoada. Os homens, a terra esteve na possessão de Satanás e todas as almas estiveram na possessão de Satanás. Então o evangelho veio para
abençoar, para herdar a terra, para concluir todo esse projeto grandioso que Deus tem para a humanidade.